Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, nossa reflexão está no livro de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Então, Jeremias 9, 23 e 24. E eles dizem o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém. Bom, meus queridos, um grande ensinamento, né, como sempre, como toda a Bíblia o é. E aqui, né, o profeta Jeremias, ou melhor, né, Deus falando através do profeta Jeremias, e dizendo, nos ensinando, né, nos alertando para que a gente não cresça, que a gente não deixe que a soberba, né, sobressaia sobre o nosso caráter, né? Não deixemos que a soberba tome conta dos nossos atos, das nossas palavras e que a gente acabe, né, se gloriando, acabe se achando mais do que deveríamos, né? Mais do que os outros, né? Achando que a gente desaponta, aliás, que a gente se sobressai, né, sobre as outras pessoas, que nós somos melhores, mais importantes, porque temos coisas que os outros não têm, como ele cita o exemplo aqui, como a pessoa sabe, então acha que sabe, acha que é mais que os outros, acha que sabe mais do que os outros, e daí fica, né, com o nariz empinado e olha os outros, né, com aquela soberba, achando que é muito mais do que os outros, né? Ou forte com a sua força, então a pessoa sabe que é forte, a pessoa já age de uma maneira, né, assim, se distanciando dos outros, não, eu sou forte, eu sou inteligente, sabe, então me respeitem, não cheguem perto, assim, como se fosse, né, melhor que os outros. Ou então, outro exemplo, nem o rico na sua riqueza, né? Então, a pessoa é rica, a pessoa é soberba, não estou dizendo que toda pessoa rica é, estou dizendo as que são, como os fortes, né? Como os sábios, os que são, né? Tem gente que tem tudo isso, tem as três coisas, e é simples, e é humilde, e é de bem com a vida, e é bacana, né? Mas alguns não o são, alguns deixam que essas coisas, né, transformem a sua vida. Né? Eu tô cansado de conhecer pessoas, né, que eram de uma maneira, por exemplo, quando eu tinha uma função, na própria empresa que eu trabalho hoje, né, eu estou lá, vai completar 6 anos esse ano, se Deus quiser, e eu já vi pessoas lá que começaram junto comigo, né, na função de fiscal, que eu sou até hoje, e hoje não tem mais essa função, foram promovidos, nossa, e viraram outras pessoas, sabe? Você não dá nem para conversar mais direito com a pessoa, porque a pessoa se acha agora, né, como a gente diz, se acha a última bolacha do pacote, sabe? A pessoa, né, deixou que a promoção ou que as promoções mexessem com a cabeça de uma maneira que a pessoa ficou intragável, né? E tem muitas pessoas assim. Então é isso que Jeremias está dizendo aqui, né? Que Deus está dizendo aqui através de Jeremias. Mas quem se gloriar, quem for se sentir melhor ou mais que os outros, então que se sinta baseado nisso, em compreender e conhecer a Deus, né, bastante. E daí Deus diz, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão, pois é dessas coisas que me agrada, ou seja, que a pessoa se glorie
de ser leal, justa e levar uma vida reta, uma vida baseada nos ensinamentos de Deus. Daí sim a pessoa pode se sentir melhor que as outras, mas mesmo assim, né, lembremos-nos de Jesus, que sendo quem era, sabendo quem era, tendo consciência de quem era, sempre foi um exemplo de humildade, né? De servidão. Então, que a gente, se a gente, né, ou quando a gente se sentir melhor, se sentir mais do que alguém, que a gente abaixe a nossa bola, que a gente lembre de Jesus, né, e pensemos, caramba, né, eu querendo ser melhor que fulano, que ciclano, querendo me sobressair sobre eles, e Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria, com toda a sua grandeza, sempre se comportou, sempre se portou, né, com humildade extrema, né, sempre pronto a servir, ensinando o poder e a grandeza de ser pequeno, né? Então, Jesus, né, ensinou, o grande ensinamento de Jesus é esse, é ser pequeno, né, mesmo com tanta grandeza. Então, queridos, que a gente pare um pouquinho hoje, nessa quinta-feira, que a gente pense um pouquinho sobre isso, né? Como a gente lida com o nosso melhor, né? Porque todos temos uma coisa que a gente faz melhor, que a gente se sobressai, né? Mas como que a gente lida com isso? A gente se acha melhor que os outros, né? A gente acha que somos melhores, que podemos mais, que somos mais, né? Ou somos humildes como Jesus era, apesar de toda a sua grandeza. Então que a gente pense nisso, que a gente foque em Jesus, que a gente saiba, né, e reconheça que sermos gratos a Deus por tudo e sermos humildes, né, por tudo, mesmo por tudo que temos, por tudo que sabemos, é realmente o que agrada a Deus. Tá bom, queridos? Então, uma grande quinta-feira com Deus no controle, uma quinta-feira repleta de bênçãos e milagres, e que a gente nunca esqueça de nos comportarmos com humildade, né? Então, lembrando sempre de Jesus, que com toda a sua grandeza sempre se comportou, né, como um pequeno, né? Sempre se comportou com humildade. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, uma grande quinta-feira repleta de bênçãos e de milagres, em nome de Jesus. E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Grande abraço, Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau, com Deus.